justamente com os 75 anos da Paróquia Imaculada Conceição. Exatamente hoje, no dia 8, daqui a um mês, celebra-se o aniversário de 75, ou seja, o marco, né, de 30 dias antes, a gente começar a falar sobre esse assunto, porque não é só sobre falar de uma paróquia, que por si só teria sua relevância, mas é como a paróquia se desenvolve as pessoas, as famílias, mais de 1.000 famílias atendidas, e como a partir disso toda uma região de Caxias do Sul também se desenvolve. Então, tem muita coisa envolvida aqui. Nós convidamos 3 figuras essenciais para começar, para abrir, para dar o start a essas comemorações. E é só o início, né? Como eu disse, hoje é um programa de diálogo especial sobre isso, com a memória, com o resgate, o convite a você também se inserir nessa programação festiva de 75 anos da Paróquia Imaculada Conceição. Mas também teremos aí entrevistas especiais ao longo desse mês, teremos aí um programete também, com uma volta, uma retomada dos anúncios paroquianos. Olha que legal isso, né? Vai ser produzido, inclusive, pelo jornalista que faz assessoria de comunicação da paróquia, o Lucas Guarnieri, junto aqui com a tua Rádio São Francisco. E vamos ter um documentário feito em parceria com profissionais da Rádio São Francisco e também com a paróquia, para a gente contar essa história que começa hoje. Quem está conosco aqui no programa, então, a Geni 11 Isopo. A Geni, fica difícil de colocar um rótulo nela, né, dentro da paróquia, que ela faz muitas coisas, ela faz parte de várias equipes, liturgia, decoração, de canto, enfim. Já está conosco também o Everton Dotti, que é a juventude representada na continuidade desta fé expressa nas famílias presentes aqui da comunidade, e Frei Celso Bordignon, ele que é diretor do MUSCAP, o Museu dos Capuchinhos, e obviamente, neste exercício, o guardião dessa memória, né? O guardião dessa memória. A vocês 3, muito bom dia. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Bom dia. Tudo bem, Dotti? Tudo certo. Bom dia. Bom dia, Frei. Bom dia. Bom dia, Prof. Geni. Bom dia. Não consigo chamá-la de de prof, ela me alfabetizou, né? Então fica Que bom. difícil não chamá-la de prof, né? Minha eterna prof. Bom, a gente vai falar sobre esses 75 anos, sem mais delongas. Eu já fiz uma introdução que diz a que viemos hoje aqui, e eu queria começar a ouvi-los. Eu começaria, Beverly, eu acho que assim que a paróquia Imaculada Conceição de Caxias, os Capuchinhos, a Igreja dos Capuchinhos, como todo mundo diz, né, está inserido dentro de uma história mais ampla, que é a presença dos capuchinhos no Rio Grande do Sul, dos 3 capuchinhos que vieram para cá da França, né? E nós estamos celebrando 128 anos de presença dos capuchinhos aqui no Rio Grande do Sul. E 75 anos da paróquia, né? E Caxias foi uma das últimas cidades que os capuchinhos entraram, né? Porque nós viemos aqui para ser professores no seminário diocesano que estava sendo organizado, estava nascendo a diocese com Dom José Bareia, que tinha sido aluno dos freis franceses no seminário arquidiocesano em Porto Alegre, e ele queria uma formação para o clero diocesano semelhante à que ele recebeu dos freis capuchinhos. Por isso que ele contratou os freis capuchinhos para virem para Caxias, e foram, aquele seminário que está lá, foram, claro, com o dinheiro, os recursos da diocese, mas foram os freis capuchinhos que construíram, foram professores, ficaram 12 anos lá. E foi o jeito de vir para Caxias e conseguir comprar um terreno aqui nesse bairro, na Vila Pistola, que chamavam, né? E começar o convento, né? O convento Imaculada Conceição, e depois, em 49, eles chegaram em 1937, se alojaram numa pequena casa na Avenida Itália, alugada, e depois foram se chegando, né, foram se instalando, compraram um terreno aqui, fizeram o primeiro módulo do convento, em 1937. Olha, Frei, vocês podem, em qualquer momento, por favor, uma conversa, um bate-papo, um diálogo, né? A partir dali, então, começaram a marcar presença, começaram a atender as religiosas, as irmãs de São José, as irmãs carlistas, que não tinham atendimento nenhum do clero diocesano, eu digo com todas as letras, não tinham. Então, os freios começaram a atender as religiosas, rezar missa para elas, pregar retiros, e se instalaram aos poucos. Depois, então, em 49, um pouquinho antes, foi aprovada a criação da Paróquia Imaculada. Em 49 foi inaugurada, lá onde hoje é uma farmácia. Uhum. E ali tinha a igreja, depois foi cortada, foi transformada em colégio, e ali também foi inaugurado o primeiro cinema paroquial
Olha, aqui da região. cinema. Eu só queria fazer um parênteses, o Frei Porque eu acho que é importante Celso. lembrar a história, porque a gente não sabia que a coisa não surgiu do nada, de uma hora para outra, não caiu de paraquedas. É verdade. Não, e a questão que eu ia dizer é que a Vila Pistola, né, se institui na Vila Pistola, divisa com o Catiguá. Sim. Divisa com o Catiguá. Ou seja, nós temos vários bairros vulneráveis que ainda perseveram em Caxias do Sul, hoje menos do que já foi outrora, assim como outros grandes centros que são feitos com bolsões de miséria, onde ninguém queria ficar, o terreno era mais barato, se alojava, ou mesmo pela presença que se tinha como missão e se colocava ali. A partir dessa presença, que isso é importante, se desenvolve. Olha a diferença, né, Frei? Sim. Daquilo que era com o que Sim. essa região se tornou, né? Como eu disse, né, quando chegou o Frei Pacífico de Bellevaux, que era francês, né, ele chegou aqui, claro, para iniciar essa questão e formar o seminário diocesano, né? O seminário diocesano era um galpão que tinha atrás da cúria diocesana lá do bispado, sem as mínimas condições, né? Era aquilo que era para ser. Depois eles conseguiram. Então ele já começou aqui atividades pastorais em colégios, pregação de retiro, novenas e trios em paróquias, também acompanhava Dom José Barea nas visitas pastorais às paróquias da nova diocese. Então, é isso. Olha que interessante saber de onde veio, né, Prof. Geni? Que bom, que bonito esse resgate. Muitas coisas eu não sabia também, mas eu posso contar que eu tenho a idade da paróquia. Mas assim, em 1960, meu pai, nós morávamos no interior de Caxias, nós viemos para Caxias e eu conheci a igreja antiga onde funcionava a Escola Santo Antônio. E atrás da igreja tinha um espaço bem grande de lazer. Eu me lembro do Frei Silvino. O Frei Silvino, ele coordenava a JUFRA, que era a Juventude Franciscana. E ele agregava, ele tinha a capacidade de agregar muito jovem. E aí veio também o Frei Marcial. O Frei Marcial era um músico, compositor, muito talentoso. Marcial e muito, Terra. muito ligado à cultura. E foi nesse tempo, com 16 anos, que ele formou um grande coral. Nós éramos mais de 80 pessoas cantando e junto com o coral tinha um grupo de teatro que fez encenações assim bárbaras de levar para outras cidades também a encenação da vida de São Francisco. Nós tínhamos o Festival de Cultura onde nós apresentávamos no São José. Tinha uma banda também do próprio grupo entre os cantores e filhos dos cantores e irmãos dos cantores. Se não dava para o coral, dava para a banda ou dava para o teatro. E eu acho que foi um tempo de juventude riquíssimo, que formou que eu sou um pouquinho hoje também, porque a gente é um pouquinho de tudo aquilo que a gente convive. Esse tempo de convivência com esses grupos de jovens foi maravilhoso para mim, para a minha formação pessoal também. E eu acho que os Freis Capuchinhos, eles têm assim um legado muito grande para o bairro. E a formação pessoal nossa, de quem sempre viveu aqui, eu acho que tem tudo a ver com essa história construída com amor, tentando semear a paz e o bem, enfim, esse ideal franciscano que eu acho que feliz quem participa de uma comunidade como a nossa. Hoje é até difícil de agregar todo mundo, como era uma vez, não tinha domingo que não fosse todo mundo para a igreja, né? Hoje já é muito diferente, mas eu acho que quem tem grupos de convivência na comunidade desses 75 anos, eu acho que saiu enriquecido de todas as formas. Eu acho que isso que a Geni fala nada mais é que é um tempo, todo momento é tempo de evangelização. Isso que ela falou de formação aconteceu comigo. Eu me vi nela agora, nesse momento, né? Porque o que eu posso falar desses gigantes agora que falaram aqui, né? Desse legado bonito, é justamente isso. A juventude que vem agora, principalmente, enfim, eu falo por mim, é esse legado. A gente tem essa história nas mãos. O que a gente vai fazer com ela e o que amanhã é o seguinte, é o futuro, né? Então, a gente está aí para isso. E eles são essa grande... a gente carrega esse grande legado e é uma história muito bonita da paróquia. E está muito bonita, eu digo, né? Porque estamos batalhando todos os dias para, enfim, a evangelização, para que as pessoas rezem melhor. Então, acho que isso que é um pouquinho do que eu posso falar. Melhor assim. A partir da espiritualidade. Exatamente. Também, né? Porque a espiritualidade é o que mais falta em muitas pessoas hoje que
que estão assim na amargura de viver, sem sentido. O próprio jovem que não encontra sentido nas coisas, então busca outros subterfúgios que o afundam cada vez mais. Então, feliz a comunidade que tem seus jovens inseridos. E não só, Gini, na paróquia, porque ser cristão e ser evangelizador é no trabalho, é na família, é no mercado. Vida. É ser testemunho do Estado verdadeiro fazendo cristão. O teu ser... Não só de nome. Exatamente. É fazendo compra no mercado. É fazendo compra, isso aí. É dirigindo o carro no trânsito, não avançando no sinal vermelho, né? Isso é ser cristão, é respeitar a vida. Ser cristão. Ter assim, paciência nas mínimas no trânsito também, respeito, não é... educação, bom dia. Cumprimenta a moça que está ali varrendo a rua, por que não cumprimenta ela? Ou ela é invisível, tu não enxerga ela? O que a tua espiritualidade diz, a tua relação com o outro? É muito fácil vir na igreja, assistir a missa, comungar, ir para casa e deu. Mas você está cumprindo um preceito, é uma prática religiosa. Mas a espiritualidade, aquilo que te move, que faz tu agir, que faz tu ser mais humano, mais filho de Deus, mais irmão. Qual é a tua espiritualidade? Qual é que é ela? Frei Celso, Dotti e Geni, às vezes quem olha de fora, muitas vezes pode pensar o seguinte: Caxias do Sul ganhou nomes, subtítulos, né? Caxias do Sul, a cidade do trabalho, da fé e assim da cultura. Já tivemos alguns sufixos, né, que vieram junto com o nome. Mas é inegável que se forma nessa região, não só em Caxias do Sul, nessa região toda que tem uma presença muito forte de várias congregações católicas. A dos Capuchinhos, mais uma, né? E hoje nós estamos falando dela porque é a partir dela que nasce a Paróquia Imaculada Conceição. Mas fico me perguntando aqui, essas pessoas que formam essa liderança, essas pessoas que depois cunharam esse jeito de fazer, de trabalho, de foco, de espiritualidade, né? De ser gente de vontade, de ser gente boa, de ser gente séria, será que ela vem porque se funda num preceito das próprias congregações que fazem a imigração e que meio que colocam um jeito de fazer, né? Falei pela perspectiva dos capuchinhos. É um jeito de fazer agrícola, é um jeito de fazer nas edificações, é um jeito de fazer com a limpeza, é um jeito de fazer com o economato da própria vida, ou seja, sustentabilidade financeira, é um jeito de fazer ajudando os outros, ensinando a pedagogia que o Frei falou. Eu não sei, meio que se confunde uma coisa com a outra aqui em Caxias do Sul, né? O carisma franciscano, né? Nós aqui bem presente, né? Sim, o carisma franciscano abarca todas as atividades do ser humano. O lazer, a festa, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer situação que tu tiver. Cuidado com a natureza. Contato com a natureza, respeito com a natureza, né? Ai, aqui eu vou cortar aquela árvore ali porque está fazendo sujeira. Só porque está caindo umas folhas no chão. Eu vi ali numa rua ali, deceparam todas as árvores rente ao chão. Não tinha nem fio em cima. Então, depois reclama do calor. Mas como está quente, né? Então, corta mais árvore que vai ficar bem fresquinho, né? Então, assim, a relação que tu tem com a vida, né? Isso é de São Francisco. Isso é franciscanismo. Isso é o jeito de viver o evangelho como um todo, onde todo mundo é irmão e irmã e tudo foi criado por Deus. Tudo tem que estar se respeitando, se abraçando, se ajudando, né? Em harmonia. Respeito ao Criador. Exato. Porque quando a árvore é Deus, tu não mata ela. Quando o teu irmão é Deus, tu não agride ele. Né, Frei? Assim, quando Deus está presente, né? Então, você é templo. Jesus disse, cada ser humano é templo de Deus. Deus habita em você. Então, eu não posso te matar, não posso fazer violência. Tem que te abraçar, tem que te respeitar, tem que te ouvir, tem que te ajudar. Quando na árvore eu vejo a presença do Criador, eu vou pensar 2 vezes antes de cortar ela. Não digo que em certos casos não tenha que, né, fazer isso, mas eu estou dizendo, né? Às vezes não tem critério, é por puro, como é que se diz? Ganância higienismo. Também. E dizer, porque isso faz sujeira, porque não sei o quê. Coisa linda passar numa rua e ver um jacarandá florido e um tapete de flores no chão, assim, tu passa, parece que tu tá, né? Mas observa, olha, as pessoas não olham mais, não contemplam. Então não vê o que está ao redor acontecendo. O encantamento com as pequenas coisas também. Isso. Geni, você disse que tem a idade praticamente da própria paróquia. Não que eu esteja querendo reforçar isso, mas pegando esse gancho histórico, né, pela presença de vocês aqui também, o que vocês lembram desse tempo em que a paróquia começa a ser construída, começa a vida acontecer por aqui? A gente sabe que são mais de 1.000 famílias atendidas. Não, muito mais. Muito mais agora, né? A paróquia tem em torno de 60 mil habitantes.
Então, todo a superfície, porque daqui, todos esses bairros aqui, até a Terceira Légua, inclusive, né? É paróquia nossa. É uma segunda paróquia que nós atendemos, São Pedro e São Paulo. Então, assim, se for... tem muito, mais claro, de 6 mil famílias, não daria para dizer? Não, muito mais. Né? Porque assim, ó, 4, 60 mil habitantes, tu imagina quantas famílias tem. E 26 comunidades, né? Porque é paróquia. Então, dentro da paróquia, nem 26 todos são comunidades. católicos, nem todos são cristãos, mas Sim. essas famílias estão aqui dentro, né? E muitos participam de outras coisas, até, sei lá, a gente ajuda a Mão Amiga, a Lefan, sei lá, a Jovem Aprendiz, né? Porque isso é pastoral também. Pastoral não é só quando está rezando missa na igreja, ou fazendo sacramento, ou batizando, ou casando. Pastoral é esse atendimento social também, todo. Antes de responder a pergunta, o questionamento da Beverly, eu queria também mencionar justamente o que o Frei falou agora, que eu acho que um dos jeitos de fazer também é a questão da solidariedade. Porque São Francisco encarnou o Evangelho, né? Sim. Então, ele carregava na alma o fazer de Jesus. E testemunhava nas suas ações Jesus Cristo. Por isso que ele largou toda aquela fortuna dele e foi buscar os menos favorecidos, os doentes, os pobres, os leprosos. Eu acho que esse carisma continua até hoje, que é olhar para aquele que necessita e criar formas de agir no sentido de dar dignidade para essas pessoas que são menos desfavorecidas. Isso é cristianismo. A gente esquece, muitas vezes, não é participar da igreja, participar da missa e depois esquecer o que a gente vê lá fora. É construir como um todo um mundo melhor. Para todos, dignidade para todos, vida para todos. E como é que isso se expressa, professora Geni, por exemplo, na vida dentro da paróquia? Quais as ações que acontecem para a gente poder entender melhor? Não ficar só num conceito, mas entender isso na forma prática. Na forma prática, eu falei dos capuchinhos, né? Participar das diferentes projetos sociais. Uhum. Tem os que ajudam os moradores de rua, tem os deficientes, tem as crianças vulneráveis, tem as mulheres vítimas, tem... os centros de convivência dos idosos. Centro de convivência dos idosos. São 3 casas que eles participam durante o dia. É olhar para a pessoa e oportunizar mais vida, mais dignidade. A Pastoral do Pão. E o voluntariado, em todos esses projetos, tem os funcionários, mas tem os voluntários também. Eles dão, então, dar suporte àquilo que está ao nosso redor. Se eu participo da liturgia, mas depois lá fora, qual é que é a minha liturgia lá fora? Lá fora, quais projetos que eu tento atender? Eu posso estar participando da Pastoral do Pão, se eu não vou trabalhar lá junto com o grupo que distribui a Pastoral do Pão, eu posso participar sendo solidário com alimentos. Então, são várias formas da gente estar continuando a nossa ação da igreja, a nossa comunhão com Cristo dentro da Eucaristia. A nossa comunhão tem que ser lá fora também. Se eu estou no trânsito, eu vejo que alguém está impaciente, eu vou responder com impaciência, eu mentalizo assim uma oração para aquela pessoa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu acredito que as pessoas que são agressivas, elas têm o coração cheio de muita coisa ruim. Porque se a gente está em paz, se a gente está comunga ao Cristo, a gente tem que levar essa comunhão também lá fora, mesmo com quem é agressivo. Não responde com agressividade. Tanta violência que existe hoje é falta de amor no coração, falta de fé, falta de Cristo no coração. Eu acho que a religião ela dá um suporte para a gente viver melhor, para a gente viver em paz, para a gente não ter assim aquela raiva, sabe? Vontade de engolir metade do mundo. Claro. A raiva não vem de Deus. A raiva vem das nossas sombras. Nós carregamos muitas sombras. E se nós nos afastamos da luz, que é Jesus, a gente vai ter cada vez mais sombras. Não sei se tu tem que fazer um intervalo, que está querendo me interromper. Na mas verdade, depois eu quero falar das memórias. É o intervalo. Pode ser, prof, depois do intervalo, a retomada com as memórias. Ela sentiu, né? Ela sentiu que eu já comecei a ficar ansiosa aqui. A gente passou já uns minutinhos. Eu vou pedir licença, então, aos 3, aqui é o trio. À vontade. A gente vai fazer esse intervalo bem rapidinho. Se alguém tiver histórias para contar, também vem no WhatsApp. 999530616 ou no telefone 32209400. A gente volta já. Rede Tua Rádio.
a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h34. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 16 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra São Martinho, Segunda Légua, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo padre Celso Ciconeto. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, creme, risoto, maionese, galeto, costela suína, churrasco, salada, pão, refri de garrafa, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão, ingressos adulto R$ 80, de 7 a 12 anos R$ 40. Reservas pelo telefone 991-683749, com Gilberto Mesomo. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar. Cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir? Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreaça tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, este é o programa Tá na Pauta especial de hoje, marcando aqui uma data, né, que daqui um pouquinho a gente vai começar a falar muito. Começamos hoje com este marco histórico dos 30 dias que antecedem exatamente hoje o aniversário de 75 anos da Paróquia Imaculada Conceição, a Paróquia dos Capuchinhos, como o Frei Celso mencionou antes. Estamos conversando aqui com ele, Frei Celso Bordignon, que é o diretor do Museu dos Capuchinhos, Everton Dotti e Geni Onze Isopo, ambos representam, né, as atividades, das várias atividades que acontecem na vida paroquial, né? Eles são presentes em vários grupos. Prof. Geni, eu acabei te interrompendo, te devolvo a palavra, então, que tu ias falar sobre memórias, né? Pois é, são tantas e o tempo é curto, né?
Mas eu lembro também que atrás da igreja funcionava a Jufra, e nós tínhamos as quermesses, e a nossa vida social basicamente era em torno da igreja. Quando a gente, muito jovem frequentava, nas trezenas de Santo Antônio também a gente saía da trezena, ia para a quermesse, e a gente tinha as cadeias, como tem às vezes nas festas juninas hoje, tinha as cadeiras que a gente mandava prender os rapazes bonitos, ou eles também mandavam nos prender. E, enfim, acho que era um tempo de convivência tão agradável, tão bonito, mas eu acho importante para resgatar também os freis que marcaram essa comunidade. Para mim, foi o Frei Marcial, em função da música, que eu comecei, meu primeiro envolvimento foi com a música na comunidade, né? Além das missas e tal, era a música e o coral e esse grupo todo. E depois a nossa vida social também era diferente, porque esse mesmo grupo, nos fins de semana, não ia para um lugar assim, tipo uma boate, um barzinho, um local assim, né? A gente se reunia na casa das famílias. Os meninos levavam os refris e as meninas um prato de doce. E a gente ficava conversando e dançando na sala, e as mães ficavam na cozinha conversando. Então, foi um tempo de uma juventude preciosa que a gente teve. E falando em outro frei também, o Frei Nelson. O frei, eu lembro bastante também do Frei Ambrósio. A mãe sempre nos trazia no Frei Ambrósio. E a gente trazia os filhos... Tem monumento aqui em Caxias do Sul a ele, né? A gente, quando tinha uma criança que não dormia direito e que, enfim, estava um pouquinho agitada, a gente trazia para o Frei Ambrósio. E ele pegava, não sei como é que se chama aquele... Cordão. O cordão, e passava assim nas mãos da criança, no rosto da criança. Ele era tão carinhoso, tão delicado, tão suave no falar. E a gente percebia que fazia um bem aquela bênção dele. Eu acho que o Frei Ambrósio, assim, marcou muita infância, minha filha, inclusive. E também o Frei Nelson, que viveu muito na paróquia, e foi no tempo do Frei Nelson que foi construída essa imensa igreja, né? Essa imensa igreja. Em tempo recorde, né? Foi muito rápido. Quanto tempo, Frei? Com uma arquitetura, assim, sensacional, porque olha, fazer todos esses do jeito que ela é, assim, no seu teto, é uma grandiosidade de obra arquitetônica, inclusive, né? Então, a gente tem na pele, no sangue, esse legado todo de participar disso tudo. E o coral, não sei se você sabe que bem atrás da igreja tem uma escadaria e atrás tem como é que se chama aquilo? O deambulatório. O coral que a gente cantava lá de cima. O coro. E não tinha microfone. Imagina 80 vozes cantando aquele coro lá de cima, né? Rebombava toda a igreja. Rebombava em toda a igreja, não existia microfone na época. Então, era construção e depois nós começamos a cantar isso. nessa parte arredondada do lado de cá com arquibancadas. E depois que o coral chegou mais pertinho do altar. Olha aqui, a pergunta que fizessem aqui aos dados, né? Demorou a construção 3 anos. Nossa, de 59, que teve a terraplanagem ali do terreno que foi adquirido. Depois começou a construção e foi inaugurada em 1961. Olha só, 3 anos, gente. 3 anos. Para uma obra desse tamanho, realmente impressionante. Quais outras figuras vocês lembram? O Everton também deve ter vivido com algumas. A instituição da Missa Maranata, eu lembro muito do Frei... Frei Wilson. O Frei Wilson. Wilson e o Turra, né? O Turra também. Frei Wilson, Frei Turra. Os freis cantores. Nós somos muito abençoados por freis aqui. Tomara que surjam novas vocações sacerdotais franciscanas. Agora tem o Frei Jaime também, que marca bem, marca muito a paróquia. O Frei marcou e marca e retornou. Sim, mas estamos trazendo um pouquinho os mais antigos, né? Sim. Com certeza. O Frei Jaime muda a história de Caxias, né? A Maranata, Dotti. A Maranata, de novo, né? É uma relíquia que a gente tem delegado da paróquia, né? Quando se fala em Missa Maranata, Frei Wilson começou. Estamos indo para os 50 anos em 2027. Foi em 77, né? Inspirada num LP do Padre Zezinho, que se chama Missa Maranata, né? E lá foi começado, então, com as músicas e tal. Então, foi-se pensado toda uma liturgia, que a gente sempre diz, né? O que é Maranata, para quem não, né? O leigo, assim, né? É a última palavra da Bíblia, que significa Vem, Senhor Jesus.
Então, o Padre Zezinho fez esse LP e, coincidentemente, aqui o Frei Wilson pegou como sendo também o 8 de dezembro, né, a festa da Imaculada Conceição. É a Anunciação então, de Nossa Senhora também. Isso aí. Que começa Maranata, vem Senhor Jesus, e para isso ele vem através de Maria. A época do Advento. Sim, né? Então, no Advento. Isso aí, se culmina nisso, né? É uma missa mais celebrativa, festiva, celebrada, então, esse momento mais cantada, de fé, com daqui de um pouco, alguma encenação. Não é um show. Na verdade, ela é uma missa celebrativa, de novo, para que as pessoas consigam rezar melhor. Nada mais é que isso. E é um momento muito bonito, que envolve toda a comunidade, equipes de liturgia. O pessoal vem, às vezes, até quem conhecia mais, né, fora de Caxias, dos outros bairros, não só aqui da paróquia. Então, é um momento bem bonito, assim, né? Eu estou nesse ano... E ano passado na coordenação mais ali da encenação, do pensar em alguns detalhes. Tem a Gini também, a questão da ornamentação, liturgia. Tem a Mônica, que é a coordenadora da catequese também, que coordena. O Márcio, o marido dela, o nosso maestro. Então é uma grande, um ramo muito grande por trás que acaba acontecendo isso. E é um momento muito bonito. É um momento, eu digo, de evangelização. O pessoal vem e olha aquilo, né? Aqueles cantos e tudo, e se inspira muito, né? Se vê muito, né? Claro, nessa composição da festa da Imaculada, a festa da paróquia, né? E não só como a missa Maranata. Tem o almoço, vai ter esse ano, então, a retomada do filó, né? Que o pessoal vai lá, traz um prato de comida, confraterniza junto. Não só o social, no sentido de pagar, mas de convivência em comunidade. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Para mim é um sentido de alegria participar. Que bonito ver a alegria de vocês. Frei Celso, deixa eu aproveitar a sua presença aqui também sobre a questão dessas grandes personagens que marcaram talvez momentos, etapas da igreja. Falamos da construção, falamos do Frei Ambrósio, que tem um monumento. Gente, para ter um monumento numa cidade de alguém, é porque tem uma contribuição reconhecida, né, por toda a cidade, e outras tantas figuras que passaram pela paróquia. Sim. Entre os freis. Sim. Dá para fazer uma relação... A relíquia de Santo Antônio. A relíquia de Santo Antônio também é uma coisa importante, né? Eu acho que também Salvador Pinzeta também? Frei Salvador não passou por aqui. Acho que foi Flores, né? Foi Flores. Só Flores. Um pouco em Garibaldi, depois Flores. Marcou a vida... Para a gente ser santo, tem que ficar muito tempo no lugar para a gente ser santo, né? Então, ele sempre, né? Por lembrar, ficou quase 40 anos no confessionário, né? Atendendo e dando bênção, né? A importância da escuta, né? Mas eu acho que importante aqui também no complexo é esse memorial que nós temos atrás da igreja, aqui onde os freis que morrem aqui, que na casa de saúde são sepultados aqui, né? Então, eu acho que esse memorial... Entre a igreja e a rádio, eu acho bem bacana isso. Mas aqui também tinha todo um complexo, né? Nós tínhamos casas de formação no âmbito da paróquia, e os seminaristas, eles tinham 2 casas de formação, a nível de filosofia. E eles participavam, ajudavam na pastoral também, nas comunidades, inclusive na formação. Tinha a Gráfica Editora, que foi lá para o Desvio Risso, né? Que agora só tem o prédio ali onde tem o museu, né? Eu acho que é importante lembrar isso também. Alefan, Frei. Eu estudei na Alefan. Escolinha Branca de Neve. Tinha a Escolinha Branca de Neve, tinha as creches, que agora... Da Alefan, me lembro da irmã Severina. A irmã Severina. Essas irmãs da Santíssima Trindade, a irmã Ida. Irmã Ida, das fundadoras da Alefan, junto com o Frei Aloísio Persit. Frei Aloísio. Era um querido também, né? Frei Aloísio. Conheci, sim. Muitos freis que estavam viviam no convento, por exemplo, um frei que ele era muito querido, o Frei Arnaldo, o Frei Sabino, o Frei como é que era o nome dele? Um que era meio gordinho, agora não me veio o nome, que cuidava da horta. Vou ter que lembrar. Vai puxar da memória, daqui um pouquinho vem. Daqui um pouquinho vem, né?
Da relíquia de Santo Antônio. Samuel. Só queria resgatar... Samuel, lembrou? É. Era Samuel. Resgatar um pouquinho, porque também é um marco, né, que traz desenvolvimento. Teve a questão do próprio Frei Dotti, que faleceu recentemente, que deixa uma história também de muito empreendedorismo. Me parece que também tem esse jeito de fazer empreendedor, que é da província dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul, né, Frei? Que é um pouquinho... Se apropriou de elementos que são dessa região, se aculturou, né? Sim, e junto com a relíquia, a Associação Antoniana, né? Associação Antoniana. Que fazia as peregrinações, agora tem o calendário apenas, né? E que também a livraria São Miguel, que tinha aqui, onde agora é a farmácia. Né? É verdade. Então, quanta quer dizer, coisa, né? Collégios e livrarias somem e aparecem farmácias, né? Desculpa. Pegando aquele contexto lá do início, né? Se tivesse mais, assim, questão de espiritualidade, as farmácias não precisariam de tanta farmácia. Tanta farmácia surgindo a cada esquina. A cada esquina. Sim, é que as coisas mudaram um pouco, mas a essência delas não. Talvez a manifestação, mas a essência não muda, né? A gente ouve vocês falando e percebe que isso está inserido em cada um de nós, num jeito de sentir, num jeito de expressar a vida. Eu gostaria de voltar aqui às questões que envolvem a própria presença da igreja, né? Saíram muitas lideranças em Caxias do Sul que se formaram em seminários, que estiveram presentes em seminários, muitos deles na organização dos capuchinhos, né? Vou falar, por exemplo, de algumas, né? Pablo Carlotto, que frequenta aqui os nossos programas, ele estudou, né? Numa oportunidade com os Freis Capuchinhos, né? E acabou se tornando um professor referência em Caxias do Sul, reitores de universidade, líderes políticos, outras várias tantas pessoas que participaram dessa formação, seja da igreja, ou seja, mesmo tendo estudado para Frei, para padre, e depois acabaram indo para a vida secular, e que fizeram desta vida uma presença marcante de desenvolvimento. Mas voltando aos Freis, falamos de alguns nomes, né? Frei Luiz Turra deixa um legado importante, Frei Wilson também com a questão da música, e nós tivemos muitos freis que vinham com a questão musical, né? Me parece que lá no próprio Museu dos Capuchinhos tem muito nas malas, né? Nós fizemos uma exposição também sobre os capuchinhos e a música. E tem essas fotos de quando você era jovenzita, Geni, está lá com aquele uniforme do coral, junto com o Frei Martim. Está lá, tem as fotos. Olha, Geni, olha aí, Geni. Lá, tem as fotos de todos aquele coral imenso que ele tinha, Frei Marcial. Que interessante isso. Uma das primeiras traduções de cantos em latim para a liturgia, traduzido para o português, foi um Frei Capuchinho que fez. Olha! Que um personagem que foi professor no seminário diocesano, né, no início também, o Frei Exupério de la Compote, que era um francês músico, que ele musicou o poema América, América, América. Né? Foi ele que musicou, em Flores da Cunha. Que interessante isso. Sobre a questão da paróquia, nós tivemos vários momentos importantes também, né? E esse legado que se concretiza com os projetos sociais, me parece que isso é bem importante, né? A partir da presença da igreja, a partir da presença da paróquia, os projetos que hoje a gente dá os nomes, né? Lefan, hoje damos os nomes da Associação Mão Amiga e outras expressões, mas era a mesma essência, nasce dali, né, Frei? Associação Antoniana, tudo. Associação Antoniana. Tudo ligado. A pastoral, ela é ligada à paróquia, mas ela é ampla. Tem braços, né? Eu faço pastoral no museu. O trabalho que eu faço é um tipo de pastoral. Isso aí. Entendeu? O trabalho que o Frei faz na Mão Amiga, que é feito agora no Jovem Aprendiz e assim por diante. Todo o trabalho social, de atendimento às pessoas, ou na cultura mesmo, é uma pastoral, desde que você esteja embebido do espírito franciscano, do espírito cristão, entendeu? Porque pastoral quer dizer cuidado com o outro, cuidado com a atenção com certas dimensões da vida. Isso é pastoral. Muito legal. Eu lembro do Frei Armindo, que deve ter sido também pároco aqui, né? Eu não ele foi um tempo, né? Depois ele ficou muito tempo como confessor. Que eu ia dizer disso, da pastoral da confissão, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas é um trabalho da escuta, né, Prof. Geni? Da escuta, né? Porque não era só ir lá se confessar e rezar, era uma escuta, né? Sim. Hoje, Beverly, nós temos, a Geni pode falar também, a pastoral da acolhida. Às vezes o pessoal entra na igreja e, vou ali e tal, mas tem alguém que, olá, tudo bem, tenha um bom dia,
tu tá precisando Isso de é alguma muito coisa, isso é a pastoral da acolhida. Precisa de algum frei para se confessar, tá aqui, Que, sabe? aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para a Lúcia, que é da Pastoral da Da Acolhida. Pastoral que da tá Acolhida. sempre ligadinha aqui. Um beijo, Lúcia, para Isso você. aí, o Frei Armindo, então, nossa, eu Tu lembro acredita que a dele. Lúcia me acolhe não na igreja? Quando eu chego para trabalhar, trabalhar, ela faz aquele bom dia. Isso aí. Bacana isso, Muito. né? São as queridas. São Queridos também, porque tem homens, né? Isso. O que mais que a gente pode falar assim, nessa retinha final? Tem mais 3, 4 minutinhos. Eu sei que vocês estão puxando frames, que não é toda a história, né? São alguns destaques. E isso a gente peca, né? Porque vai faltar coisas, certamente. O meu sonho, sabe qual é que era? Era escrever a história da paróquia a partir das mulheres. Olha. Eu tinha um projeto que eu fiz, de eu vi as senhoras mais idosas, essas que matavam galinha quando tinha um arvoredo ali, as festas eram feitas ao ar livre, contava coisa da igreja. E eu tenho uma entrevista de uma senhora que se chama Ida Stalivieri, que viveu 103 anos. Eu entrevistei ela, me contou tudo, como é que era esse bairro, como é que surgiu esse bairro. Então, eu tinha um projeto, mas não consegui gente para me ajudar. Era a história da formação da paróquia a partir das mulheres. Que lindo isso. Porque as mulheres, esse projeto está lá engavetado, meio dormindo, mas um dia eu quero. Um dia ele acorda. Mas eu tenho pena porque as senhoras mais idosas vão morrendo, vão parte desse mundo. Tem um arquivo vivo para contar desta história aqui também, essas senhoras. Aliás, eu acho interessante, na Feira do Livro, já algumas edições em Caxias do Sul tem o projeto Livro Vivo, né? Exatamente. Que é a contação de histórias relevantes, mas que não foram escritas, né? Linguagem muito bacana isso. Mas tem que registrar, né? Senão ela se perde, né? Se perde. Então, acho que seria muito importante ouvir as pessoas também, fazer umas entrevistas. Eu acho que até a rádio podia fazer. Ali pegar as pessoas mais idosas. Por que não? Que vêm e entrevistar. Elas contassem o que elas lembram, de como surgiu, como é que era quando veio. Tem muitas pessoas ainda vivas. Vamos lançar esse projeto, né, gente? Vamos ajudar esse projeto. Vamos desengavetar. Tá na hora de acordar. Vale a pena. Tem toda uma programação. A ancestralidade, essa questão toda é muito importante. E tem muitos povos que consideram o idoso a fonte da sabedoria. E tem momentos de encontros de idosos com jovens justamente para passar toda a sabedoria, toda a construção de vida que eles fizeram. Isso resgatar é fabuloso isso. Nós não falamos, mas eu não gostaria de deixar passar, né? São muitos, como a gente falou, né? São projetos que aconteciam, sempre aconteceram. Hoje eles ganham dimensões diferentes, ganham nomes diferentes, mas eles já existiam, talvez numa proporção um pouco menor, né? Até porque a cidade também era um pouco menor. Mas, por exemplo, essa função da aprendizagem, a gente fala jovem aprendiz, mas a função da aprendizagem no passado não tinha uma idade. Pessoas de várias idades. Eu lembro que aqui nesse prédio onde figura a Rádio São Francisco hoje, algumas salas eram ocupadas, e eu sei disso porque entrevistei também uma anciã muito sábia que fazia curso de corte e costura aqui dentro desse prédio, ligada à paróquia. Tinha curso de malharia. Bem antes ainda, quando surgiu a Lefan, né? Sim. O próprio Frei Jaime conta que a tipografia, ele começou trabalhando na tipografia aqui fazendo na editora. Fazendo pacote. Olha que coisa interessante, né? Então tinha essa formação, essa questão social também muito forte, com todas as pessoas das famílias, e que agora ganham proporções. Frei, Geni, Dote, a gente está falando de memória, 75 anos da paróquia, num tempo em que a gente fala em reposicionamento de marca. A gente fala em novo logotipo, a gente fala em futuro, num mundo que ficou mais digital. E por isso a gente também tem que olhar para os desafios da atualidade, da contemporaneidade. O que vocês imaginam que também pode acontecer, e expectativa de vocês para a paróquia, dentro desse contexto, dentro desse desafio do mundo digital, rápido, veloz, muito individualista, que nós estamos vivendo? Beverly, eu sempre digo assim, se uma vela apaga, outros vêm para acender. Isso eu acho que significa bem aqui a Imaculada. É uma paróquia muito sólida e sempre foi assim. Alguns se vão no sentido de se mudar de cidade, eu estou falando, ou se vão no sentido para um plano, né? Mas outros vêm no sentido de acender, manter vivo, dar cara nova. Agora, isso do meio digital. Tem o pessoal que cuida, a Pascom, né? Dos meios digitais. Então, no caso do Lucas, eu acho que é isso. Manter vivo, manter as pessoas atualizadas, porque a época das mídias está aí, e
não se perdendo o foco principal, que é a espiritualidade. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Mas mostrar para as pessoas que a paróquia é viva. Eu acho que é isso. Everton, vou perguntar para vocês também, mas o Everton quebra um paradigma, que é a ideia pré-concebida de que as pessoas fazem catequese e depois elas esquecem a igreja. Tu mostrou que não é assim, né? Mas é o que mais acontece, né? Mas para mim, eu digo assim, minha mãe me levava de pequenininho, por exemplo, na igreja. Ela conta uma história engraçada que um dia ela levou e ela não se tocou, era frio, de pantufa, e eu ia andando assim no altar e o Frei Jean me olhava assim e chama a atenção, mas é isso, levar as crianças, é dali que começa, da catequese, sabe, do crisma, e assim vai, não fazer o crisma e pá, deu. Aí tu vai só quando é Natal, Páscoa, batizado, casamento. Prof. Geni, estás desde novinha também, pelos mesmos motivos possivelmente, mas tu também não só quebra um paradigma, como mantém-se viva na igreja e viva na igreja fazendo muito mais do que talvez te é pedido. Comunidade é lugar de encontro. Então eu encontrei... A gente sempre tem ganhos secundários. Além da parte religiosa, a gente faz amizades preciosas. E é o que falta hoje, a gente conviver, a gente conversar, a gente se encontrar. Comunidade é lugar de encontro. Uma vez foi um lema, né? Um lema. E para mim, até hoje, a comunidade é lugar de encontro. Encontro tantas pessoas fabulosas. Eu não saberia viver sem a comunidade. Eu acho que seria uma vida vazia. Nesse sentido de encontro. Todos os grupos que eu convivo são grupos com pessoas preciosas, fabulosas. E que é tão bom a gente conversar. É fantástico. Não é só vir para a missa. É participar de algumas atividades que proporcionam esse encontro humano que a gente tanto precisa. E fazendo as coisas da igreja, digamos assim, a gente faz amizades, a gente faz para ele, né, digamos assim, mas é tão bonito. É a nossa história. É a nossa própria história, né? Para fechar, Frei Celso. Eu continuo a falar da Genisa, lugar de encontro e de partilha. Partilhar a vida, partilhar as coisas boas, partilhar a história, não deixar a memória, não deixar a memória ser cancelada, né? Não fazer danar-se a memória, mas fazer reviver a memória através do encontro, da partilha. Eu acho que é muito importante isso. Frei, eu vou fazer uma última pergunta, então, para ti, essa é direcionada para ti, porque tu és hoje o Frei que representa, né? Nós estamos falando da memória, da história viva da paróquia, feita por freis, por frades capuchinhos. Então, a pergunta para ti falamos de vários nomes, né? Frei Turra, Frei Jaime, Frei Nelson, Frei Wilson, e Frei Celso, que também faz um pouco desse braço da paróquia na Memória Viva, que é o museu, que é uma luta muitas vezes para manter isso vivo, né? Então a pergunta que eu te faço é quais as tuas expectativas também para essa presença viva na paróquia, sem perder a essência, mas olhando também para o que vem de novo, trazendo essas pessoas de um jeito talvez diferente? Eu acho assim que a gente tem que também trabalhar essa questão da visibilidade das nossas instituições também. Tem que trabalhar a questão da imagem, da visibilidade, acho que tem que fazer um pouco de propaganda também, assim, sabe? Já é feito, né? Mas o museu, por exemplo, tem muita gente que mora no bairro e nunca visitou o museu. Tem uma placa enorme na frente ali, museu. Né? Então, tem gente que mora no bairro e não entrou na igreja. Também, assim, não, às vezes pode ser que não seja da mesma fé, mas eu acho que tem que trabalhar sempre essa questão da visibilidade também, né? E ter alguma coisa para oferecer também, né? Alguma coisa que atrai as pessoas, né? No início pode ser uma pequena... vou lá por curiosidade, né? Depois vai fisgando, vai estar aproximando, vai acolhendo, né? Vai se encontrando, eu acho que é por aí. Desafios atuais. Vai sorrindo, um sorriso. A gente tem que acolher. Todo mundo... onde eu estou, eu sempre acolho. Qualquer pessoa que vem ao meu encontro, eu acolho. Não pergunto se tu acredita, se não acredita, se tu é católico, se tu é não sei o quê, se tu é separado, se tu é divorciado. Para mim não me interessa. Interessa a pessoa que vem, né? Eu acho que essa questão dessa acolher a todos é o que o Papa Francisco pede sempre, né? Que bonito isso, né, gente? Exatamente. E assim nós fechamos o primeiro, né, evento comemorativo oficial dos 75 anos da paróquia, pela perspectiva da comunicação. A gente sabe que a paróquia está se movimentando, mas começa hoje.
30 dias antes do aniversário oficial, que é dia 8 de dezembro, a gente faz esse programa especial que fica para a história, registrado em vídeo, já gravado, tá? Tô levantando para o YouTube, fica lá como um marco histórico também. E, obviamente, uma série de outras iniciativas. Entrevistas serão feitas, um documentário especial elaborado aqui pela produção, pela equipe de reportagem da tua Rádio São Francisco com a paróquia, né, com a Pascom. E também teremos aí todo um cenário, né, de programação alusiva às festividades comunitárias da própria paróquia. Prof. Geni, muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de divulgar as nossas atividades na paróquia, a nossa história, né? Porque a gente veste a camiseta da comunidade da história. Então, que bom partilhar. E o convite, assim, para que mais gente venha fazer o que a gente faz. Obrigada, Frei. Você tem que te liberar para o sorteio do bife, né? Não. Não, eu que Obrigada, agradeço viu, a oportunidade. A gente está sempre aí. É só a gente combinar com um pouco de antecedência, eu me faço presente. Porque às vezes a gente tem muitos compromissos, né? Mas eu estou sempre aí disponível. A verdade é essa. O Frei está sempre disponível mesmo. Eu sou testemunha disso. Obrigada, viu, Frei? Dote, muito obrigada. Obrigado, Beverly. Fiquei bem feliz. Também. Obrigado a todos que nos escutaram. Nem mencionei que o Dote foi nosso colega de trabalho por anos. E como colega de trabalho não se atrasava, chegava certinho, fazia as coisas direitinho, que isso também é um legado, de vida em comunidade. A história, né? A minha história faz parte, então, da Rádio São Francisco. Ó. Tem verdade, uma parcela aí. Isso que a gente é, né? Isso aí, bacana. Obrigada, viu? Gente, eu vou pedir licença, então, a gente vai fechando o programa, ele fica armazenado e